Boa tarde, galerinha! Tudo tranquilinho com vocês? Espero que todo mundo aí esteja super bem na casa de vocês. Turminha, na aula de hoje de Geografia, peguem aí a sua apostila e nós vamos falar sobre a conservação e degradação da natureza. Então, a partir aí da página 176, peguem todo o seu material aí e vamos começar! Vejam aí, galerinha, neste capítulo vocês vão estudar os elementos da paisagem que tem sua formação independente dos seres humanos. Então vejam o que nós estamos vendo aqui, ó. O que vocês conseguem visualizar? Um grande centro urbano, que é uma cidade litorânea, né? Uma cidade que tem praia. E olha a quantidade de prédios que nós vemos aqui, ó, residências. Aqui nós estamos vendo a imagem de um detetive. O que mais nós temos aqui, ó? Ao lado nós vemos aqui, ó, a mesma cidade. Elementos da paisagem aqui, ó, que se formaram. E aí, ó, que existem aí, ó, independentemente do ser humano. Viram aí, ó? Ah, e você gosta de ir à praia? Você já visitou locais assim? Um dos locais que eu mais gosto é a praia, gente, que eu gosto. Agora, vamos daqui para a conversa, vai. Observando as imagens que compõem a abertura deste capítulo, elas apresentam paisagens diferentes. O centro urbano, próximo à praia, uma cidade litorânea, e nós vemos aqui também uma paisagem de praia, também, certo? Porque aqui, ó, os dois estão no litoral. Porém, elas são diferentes. Ao contrário, aqui, ó, nós temos aqui a presença de muitos prédios, edifícios, e do lado esquerdo, junto com a praia, nós temos aqui, ó, bastante vegetação. Agora, quais são as diferenças entre elas? Foi o que nós acabamos de dizer. E qual paisagem tem a interferência dos seres humanos? Quais vocês acham que é? Será que antes de ser assim, ó, essa paisagem aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, era assim? O que vocês acham, olha? Então, o que aconteceu? Antigamente, gente, era sempre assim, né? Foi assim. E com a interferência humana, acabou com essa destruição da natureza, ficando assim. Então, olha lá, continuando aqui, ó. Na seção Conversa Vem, pensando no trajeto da sua casa até a escola, como você imagina que era a paisagem antes de ser transformada pelas atividades humanas? O que vocês acham aí? Então, no caminho que você faz todos os dias até a escola, né, que nós fazíamos, observando todo o trajeto, a paisagem, antes do homem aparecer ali e fazer todas essas construções, como será que era antes? O que você imagina que era aquele local? Será que tinha asfalto? Será que tinham mais árvores? Como será que era? É isso que vocês vão escrever aqui. Agora vamos falar aqui, ó, sobre as paisagens. Como era a paisagem do seu bairro, por exemplo? Como era a paisagem de sua cidade há uns 30 anos atrás? Será que é igual como é hoje? Então vamos lá. Atualmente, a maioria dos brasileiros vive em espaços construídos socialmente, também chamados de paisagens artificiais ou espaços antropizados, né? Foi um espaço que foi alterado pelo ser humano, que foi feito pelo homem, tirou o que tinha de natural e construiu para a sua existência, para a sua sobrevivência. E provavelmente você vive em uma cidade construída por indivíduos da própria sociedade para abrigar muitas pessoas concentradas. Ou seja, se você mora numa cidade cheia de casas, de prédios, onde as pessoas estão muito próximas umas das outras, não é? Se você vive no espaço urbano, por menor que seja a cidade, ela tem muitas casas e moradias
muito próximas umas às outras, não é mesmo? Então, continuando. Por isso, são consideradas paisagens artificiais, em que quase não é possível perceber elementos naturais sem uma análise detalhada. Ou seja, o homem modificou, artificial, é aquilo que não é natural, que foi feito por alguém, no caso, pelo homem. E em muitos locais, os elementos naturais das paisagens foram transformados, né, e utilizados intensamente, promovendo a transformação de paisagens naturais em paisagens artificiais. Então, veja aí, ó. Falando aí um pouquinho mais sobre essas paisagens aí, ó, na nossa aula de hoje. Então, ó, durante muito tempo, os seres humanos trataram a natureza exclusivamente como fonte de recurso e, por isso, devastaram as maiores áreas possíveis. O que isso quer dizer? O ser humano via a natureza como um lugar para extrair matéria-prima, retirar material para produzir algo para o nosso uso, para o nosso próprio bem. Então via a natureza como um recurso. E o que aconteceu? Foi devastando, foi destruindo florestas e locais ambientais. E marinhos também, por exemplo. E os avanços tecnológicos em equipamentos e ferramentas levaram uma ampliação de capacidade de extração dos recursos naturais, muito maior do que a capacidade de renovação desses recursos. Então o homem vai lá, desmata, destrói, vai diminuindo a faixa de areia da praia para colocar asfalto, construindo casa. E o tempo que a natureza leva para que tudo aquilo se refaça, ó, demora-se, ó, muito tempo e o homem destrói rapidinho, não é? E a exploração florestal da Mata Atlântica é um exemplo, pois foi ela que praticamente foi devastada ao longo do processo de formação do Brasil, restando atualmente cerca de 7% da área original de cobertura. Então imagine um espaço enorme e agora só tem um pedacinho bem pequenininho, não é mesmo? E isso também tem ocorrendo em outras áreas florestais, como a Amazônia, que sofre pressão no processo de colonização, que objetivaram assim, ó, substituição da área florestal por agricultura e pecuária. Então são pessoas que destruíram a floresta amazônica para fazer um local para agricultura ou criação de animais para pecuária. Então o homem não está satisfeito ainda com toda essa destruição causada e ainda pensa em destruir mais ainda, hein? Veja lá como que é. Então pensa aqui, ó, para vocês entenderem 7%, ó. Pensa tudo isso aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, fosse a massa atlântica. Vamos dividir, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido aí, ó, em 10 partes. Pensa, o que resta é um pouco menos, ó, que uma partezinha dessa aqui, ó. Ó. Essa aqui que eu tô pintando, ó, então é só isso que resta da Mata Atlântica. Agora, tudo isso aqui, ó, pensem, foi devastado. Viram? Como para explicar aqui o que significa esses 7%, só esse pedacinho. Imaginem 10 pedacinhos. E eu usei, ó, e só ficamos com essa partezinha aqui, ó. Pensem, gente. Bem triste, não é? Então, nós vamos agora falar depois um pouco da formação das paisagens, a influência do homem do que era natural e agora transformou em artificial. E tanto nós precisamos do natural para nossa sobrevivência. E reflitam sobre isso, galerinha, e nós vamos falar mais na nossa próxima aula. Então reflitam bastante aí sobre isso. Tá ok, turminha?
Então fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.